Vamos lá então para a nossa próxima aula. Essa nossa conversa aqui, ela é super importante, porque ela vai te liberar tempo para as estratégias que eu vou te passar depois, tá? Então aqui a gente vai falar hoje sobre os 5 principais erros que eu cometi ou que eu vi alguns colegas da área cometendo e que atrapalharam eles de crescer na carreira, se destacar, tá bom? De ser reconhecidos. Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Vai conversar sobre algumas travas, alguns sabotadores que impedem o profissional de RH de avançar, tá? Então, o objetivo aqui é te trazer clareza e evitar que você cometa esses erros também. Quero te trazer ferramentas bem práticas para que você já saia desse encontro já aplicando, tá bom? Então se você está se sentindo perdida, se você está se sentindo travada, se em algum momento você sentiu que você era uma fraude dentro do RH, esse encontro aqui, ele é para você e eu vou te mostrar por quê, tá? Quando eu comecei lá no RH em 2008, eu estudando, né, fazendo faculdade de recursos humanos ali em Curitiba, na Uniopet. Não sei se alguém conhece, eu já estudo lá também, mas eu me formei em RH lá. Então consegui uma bolsa de estudos de 100%, que na época eu não podia, né, não tinha tempo para para pagar a faculdade, e aí essa bolsa, ela me ajudou a começar na faculdade. Mas quando eu fui para o mercado, eu vi que tudo que eu tinha estudado lá, que eu estava louca para colocar em prática, não era bem do jeito que eu já, na verdade não era nada do que eu tinha aprendido, era completamente diferente, era assim, o oposto. E isso me trouxe muita preocupação, porque eu estava super animada, eu estava ansiosa, animada, empolgada, e o que eu percebia das pessoas ali era um certo: isso que você está falando, aqui não". Então por que que eu estou trazendo, essa história, né, da minha primeira experiência com RH, para compartilhar com você? Porque é importante a gente entender que existem componentes que são pessoais e tem componentes que são organizacionais. Então, tudo que eu vou te trazer aqui de erro, de atenção, são componentes pessoais, tá? E você mudando essas ações, você vai mudar a forma como as pessoas te enxergam. No entanto, você precisa ter uma sutileza, tá? Isso você vai desenvolver aqui junto comigo para perceber se o ambiente em que você está inserida, ele é um ambiente que ele respira essa inovação, se ele aceita ideias, se ele está aberto para o seu desenvolvimento ou não. Porque, existem lugares que realmente eles, não estão preparados para profissionais potentes. E você precisa identificar isso, porque é um fator de cuidado com a sua saúde mental e física. Então vamos lá, eu vou trazer para você os 5 erros que profissionais de RH cometem e impedem eles de avançar na carreira. O principal erro é achar que precisa saber de tudo antes. O saber, ele é algo que vem com a prática. Nós vivemos na era agora da informação, então existe uma enxurrada, um calhamaço de informação o tempo todo em cima de mim, em cima de você. Então a diferença não é mais quem tem informações e quem não tem informações, porque as informações elas estão à nossa disposição para que a gente acesse elas. A diferença está em como eu uso essas informações, como eu organizo, sintetizo, masterizo essas informações e transformo elas em conhecimento. E isso é com a prática. Então, você não vai saber de tudo antes. É necessário uma ação. E essa confiança no seu potencial, na profissional que você é, ela vem com o tempo. Ela vem com o tempo e com a execução, e não com o acúmulo de informações. Por que que eu trago isso para você? Porque vai ter determinados momentos em que você vai precisar se colocar à prova, você vai se colocar em situações de risco controlado. E aí você precisa se permitir.
se permitir falar, se permitir cometer um erro. E não vai ter todas as informações antes, porque o insumo do profissional de RH estratégico são as pessoas e as informações que as pessoas vão te trazer. Então você vai descobrindo tudo o que você precisa saber no processo e não antes. Capite? Vamos para o erro número 2. O erro número 2 é ter medo de fazer perguntas. Fazer perguntas é uma competência extremamente estratégica e ela diferencia a inteligência artificial da inteligência humana, natural. Quando eu pego todas as pessoas têm acesso a inteligências artificiais que são gratuitas, né, acessíveis ali, e eu tenho pessoas que conseguem usar isso e melhorar a produtividade, as entregas, e eu tenho outras pessoas que não. Qual que é a diferença? Uma sabe perguntar e a outra não. Uma sabe se comunicar e a outra ainda não sabe. E tem mais um fator que ele é bem interessante. As pessoas no mundo, elas amam falar sobre elas mesmas. Elas são autocentradas, são umbiguistas por natureza. Então, quando você faz perguntas que permitem a ela falar sobre ela, as ideias dela, os projetos dela, as pessoas, assim, elas nem vão saber por que elas amam você, mas elas amam falar com você. Então, fazer perguntas é a habilidade número 1 que nós precisamos e vamos treinar juntas, ok? Imagina que quando você vai a um médico fazer uma consulta, né? O médico vai te consultar, o médico é um consultor. Aqui a gente está falando de um RH consultivo, né? O que acontece? Você não entra na porta e faz uma pergunta para o médico e sai com o diagnóstico e o tratamento. Não, você senta, o médico faz uma anamnese, ele vai entender desde quando você está sentindo esse problema, se você tem algum histórico familiar, se existe algum fator de risco, como que é seu hábito de vida. Aí ele pode te pedir exames laboratoriais, de imagem, e ele segue investigando. Até que chega um momento em que ele reúne informações o suficiente para te dizer um diagnóstico e um tratamento. O RH, da mesma forma, ele precisa ser esse investigador e conversar com o máximo de pessoas possíveis para que então ele formule uma ideia, uma opinião. Isso é extremamente importante. Então, perguntar é estratégico e nós vamos exercitar isso aqui, ok? Vamos para o erro número 3. Erro número 3. Acreditar que RH é só DP, folha, rescisão. Por muito tempo foi, e a culpa foi nossa, dos profissionais de RH, que se contentaram com essas ações. No entanto, essas ações que não agregam valor para o negócio da empresa, que não agregam valor para a área da empresa, em muito pouco tempo elas vão ser completamente automatizadas. Esses profissionais não geram valor nem para eles mesmos, porque o conhecimento que eu adquiro por fazer algo robótico é próximo de zero. Então, o que eu preciso ser? Eu preciso agregar valor. Então, se eu pego uma informação, eu agrego valor com o meu conhecimento e outras informações e transformo aquilo em algo mais valioso ainda. Eu consigo compilar dados e gerar informação que tem valor para o negócio da empresa. Ter informação por informação não é um diferencial. Como eu uso essa informação é um diferencial. A informação está na palma da mão, ali no WhatsApp mesmo a gente tem a informação disponível a qualquer momento, em todo lugar. Então, o que nós somos então? Nós somos profissionais, experts em gerenciar, em administrar um organismo vivo, dinâmico e extremamente complexo que é a gestão dos recursos humanos e organizacionais. A tríade, né? Pessoas, processos e que resulta na produtividade, que resulta na performance. E isso é o resultado da empresa. Então, nós somos especialistas nesse rol
de fatores que influenciam a empresa, o resultado da empresa e o mercado, a sociedade que ela está inserida. E isso tem muito valor. Então, nós não somos apertadores de botão, nós não somos lançadores de faltas e atestados, nós não somos leituristas de currículo, não. Ok? Então, esse é o erro número 3. Vamos para o erro número 4. Se calar em reuniões por medo de errar. O medo de errar é uma sombra de um monstrinho. O monstrinho tem esse tamaniquinho aqui e o monstro, a sombra dele, é enorme porque ela se projeta para frente. Às vezes eu penso que se eu falar alguma bobagem, aquilo vai se virar contra mim, as pessoas vão rir, eu vou ser rechaçada, eu vou ser humilhada, vou passar vergonha. Lembra que eu falei para você que as pessoas são autocentradas, que elas estão prestando atenção nelas mesmas e não estão querendo saber dos outros? Então, se eventualmente você falar alguma bobagem, ela vai lembrar daquilo por 10 minutos, pode até fazer uma piadinha ali e acabou. Entendeu? Então, eu vou te passar uma atividade que você vai fazer, um exercício prático, quando você ficar com esse medo de errar, de falar uma besteira. Você pensa no impacto que esse erro vai ter, tá? Que tipo de problema que esse erro pode causar? Digamos que seja um erro, tá? Porque na maioria das vezes não é. Quando acontece isso, você vai pensar no impacto que isso vai causar. Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Alguém pode morrer? Normalmente na nossa profissão de RH, dificilmente alguém vai morrer, a não ser que a gente esteja falando de medicina, saúde, segurança do trabalho, algo nesse sentido. Então, o que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer eu falar uma besteira na frente do diretor da empresa e ele me olhar, tipo, quem que é essa pessoa? Um princípio de marketing pessoal. As pessoas investem para ser vistas. Te garanto que rapidinho ele até esqueceu quem é que foi que falou aquela bobagem, porque ele não se importa tanto com você, entendeu? Você se importa muito com você e fazer certo, fazer errado e passar vergonha e tal. As pessoas não. E normalmente o que a gente quer falar, a ideia que a gente quer dar, pode até parecer uma bobagem pra gente, mas às vezes não é. A ideia, quando ela vai ser formulada, de fato, se tornar um projeto, ela passa por várias reformulações. Então, dificilmente a primeira ideia, ela vai ser a última ideia, da forma como ela foi concebida, ela vai ser executada. Então, o fato de você se mostrar, de você se permitir errar, falar, se mostrar, né, para as pessoas importantes ali na organização, ou mesmo, né, para os seus pares, isso não vai te atrapalhar, tá bom? Eu vou até deixar um anexo aqui nessa aula com um arquivo com algumas frases coringa que você pode usar quando você quiser iniciar, como que eu vou colocar a minha ideia, como é que eu começo a frase. Eu vou deixar algumas frases coringa para você usar na próxima reunião. Eu quero que você leia, anote, e quando você usar, eu quero que você me conte. Eu quero saber como que foi o resultado e o impacto, e o que aconteceu. Eu adoro saber o impacto que os meus alunos estão causando no mundo. Esse é um medidor de sucesso para mim, tá bom? E o erro número 5, esse é terrível, é ter um Ctrl+C, Ctrl+V ambulante, com pernas. Sem raciocínio crítico, sem entender se aquilo que você está falando é de fato algo que foi estudado minimamente e se faz sentido, se faz lógica. Esse pensamento, ele causou, por exemplo, alguém, né? Maslow fez lá a teoria das necessidades humanas e alguém publicou. Foi num livro de RH, lá de administração, acho que foi que a Venato que publicou. E todo mundo começou nas palestras, nos cursos, nos treinamentos, nas reedições do livro. Só que aquela teoria nem sequer foi validada cientificamente. O Maslow não reuniu um número suficiente de pessoas para testar
e validar a teoria, e todo mundo sai replicando como se aquilo fosse uma verdade universal e tomando decisões com base naquilo. Me dá até um nervoso de falar, mas nós precisamos ser críticos, sabe? Ok, sempre foi feito dessa forma, mas por quê? Como assim? Deixa eu entender melhor isso aqui. De onde veio? Quem disse? Desde quando isso? Então, a gente precisa entender, a gente precisa ser críticos o bastante para não sair só replicando conversas e respostas de chat GPT, coisas que a gente vê na internet. O mercado de consultoria de RH ficou muito desacreditado pelo mercado, pelos empresários especialmente, justamente por conta disso, por soluções que parecem roupas da CIA. Elas saem tudo do mesmo formato, tudo do mesmo tamanho, para quem é grande, para quem é pequeno, para quem é gordo, para todo mundo. Todo mundo, o mesmo tamanho. E as soluções de RH, elas estavam sendo feitas assim, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu preciso entender se aquela ferramenta serve para o problema que eu quero resolver. Não serve para tudo. Eu preciso entender se eu preciso fazer adaptações nas ferramentas. E é isso que a gente vai aprender aqui junto, entendeu? A cavar mais fundo para entender se aquilo é de fato para aquele contexto, porque existem soluções que não são para todo mundo. Existe um outro tipo de solução para outro tipo de problema, para outro tipo de empresa, para outro tipo de cultura, e nós precisamos ter essa sutileza no olhar, tá bom? Então, raciocínio estratégico. Agora que você sabe o que não fazer, a gente vai começar com intencionalidade a entrar em ação, a agir, tá bom? Já liberamos bastante tempo aí para vocês não gastarem com coisas que são bobagem. Agora, na nossa próxima aula, nós vamos conversar sobre uma visão geral dos subsistemas de RH e como que ele se adapta a contextos de pequenas e médias empresas e de grandes organizações. Até lá!